admiração, estranheza, reflexão. Como você se sente enquanto analisa uma obra de arte? Através de diferentes recursos, um artista plástico pode expressar suas ideias, uma visão do real ou do imaginário. No Arte na Tela de hoje, vamos conhecer a história de um artista completo: escultor, pintor de telas, afrescos, murais e cerâmicas. Sérgio Prata dedica sua vida à arte. Suas obras emocionam o mundo. Meu nome é Sérgio Prata Garcia, sou artista plástico e sacro, iconógrafo. A tendência artística de Sérgio Prata surgiu ainda na infância. Aconteceu dentro de uma igreja, eu era menininho, pequenininho, dentro de uma igreja em São José dos Campos. Um padre, durante a homilia, falou assim: olha, nós viemos aqui para o mundo para fazer algo grande, algo bom, né? Nós não viemos aqui de turista para o mundo. Eu pensei, poxa, eu era pequenininho, um molequinho, o que eu vou fazer da minha vida? Foi uma tomada de consciência que eu fazer algo bom, algo grande, né, para a sociedade. Daí eu gostava de arte, eu via programas de televisão onde passava arte, né? Aí eu falei, vou começar a desenhar, vou começar a fazer arte. Desde criança, o incentivo da minha família, graças aos meus pais, meus avós, minhas tias, né, e tios, eles me davam livros de desenho e eu comecei a desenhar. Meu avô pegava o papel da padaria e guardava esse papel e no final de semana eu ia lá, rabiscava nesse e desenhava. Minha tia-avó que guardava esses desenhos, né? E então o incentivo da família primeiramente. Depois os concursos de escultura em areia. A gente tinha aqui no Brasil. Os concursos de escultura foram os grandes incentivadores na carreira artística de Sérgio Prata. Com a escultura Deem uma Chance à Paz, feita em 1981, o artista ganhou uma viagem para Paris e lá foi estudar na Escola de Belas Artes. Eu fui morar fora do Brasil aos 17 anos, em 1981, numa época em que não tinha internet. Então, eu fiquei longe da minha família, do meu país, da minha cultura e fui para uma das melhores escolas de arte do mundo, né? E tive a felicidade de encontrar alguns professores muito bons que me acolheram assim e que notaram o meu interesse muito sério em estudar algumas dos ramos da arte. Depois disso, teve a volta ao Brasil e a grande chance de ser apoiado por algumas pessoas que me deram as primeiras encomendas, né, os grandes afrescos, a minha primeira grande exposição. Depois, algo que me ajudou muito na minha carreira foi compartilhar os conhecimentos. Quando eu passei a escrever livros e cursos e dar aulas, e daí sim, vários estudantes reconheceram a importância desses estudos, né, para a formação profissional. E depois teve Dom Bruno Gamberini, que foi bispo de Bragança Paulista, que me convidou para a minha primeira igreja. E daí vários outros padres e bispos me convidaram a pintar. O projeto de pintura na igreja de Bragança Paulista levou 3 meses para ser concluído. Um resultado notável, tamanha a diversidade temática e riqueza de detalhes. Entre as formas retratadas, muitas figuras humanas. Para realizá-las, o artista trabalhou com um modelo vivo que ficou pendurado por cordas para que pudesse fazer as poses. Instalada em uma chácara ateliê na cidade de Bragança Paulista, interior de São Paulo, Sérgio Prata é um daqueles exemplos de artista por vocação. Se dedica a pesquisas sobre técnicas artísticas e reflexões sobre arte. No período que esteve na Europa, teve contato com importantes nomes da arte, o que influenciou muito na sua formação como pintor. O Pierre Alechinsky, um grande pintor do grupo Cobra, um grupo ali da Bélgica, Holanda, e na realidade eu tive poucos contatos com ele, mas às vezes você tem poucos contatos, mas o artista te fala coisas que te fazem ir muito adiante na carreira, né?
James Blodet foi em composição de obras de arte dentro do Museu do Louvre. Então ele desvendou muitas coisas de análise de obras que me ajudaram a construir obras de arte hoje, durante a minha carreira. Além dele, vários outros, né? O Abraham Pincus é um dos maiores técnicos de pintura do mundo, vivo, atuante. E outros artistas que eu encontrei durante a minha carreira, por exemplo, Roberto Burle Marx, que eu retratei em Curitiba. Durante meia hora ele deixou o táxi esperando na porta. Bati um papo com ele, começo de carreira, e ele me incentivou muito a fazer os afrescos que eu fiz em Curitiba. Sérgio Prata é artista versátil. Com facilidade desenvolve técnicas de artes nobres e antigas, como afrescos, vitrais, e encáustica. Eu gosto de todas, para ser sincero, né? Mas eu opto por trabalhar com as técnicas mais duráveis e também as menos tóxicas, porque tem algumas técnicas que envolvem metais pesados e aí o pintor pode pagar um preço muito caro da saúde dele, né? Então a gente tem que saber também com o que a gente está lidando para poder preservar a própria saúde. O processo de criação vai além de conceitos e temáticas. É um misto de genialidade e arte. Nasce de um esboço, né, que a gente chama um sketch, um rabisco, um croquis, né? E depois é feito o acabamento todo com a pintura sobre a cerâmica. Aqui tem a história do monge, né, do Frei Agostinho de Jesus, que era de Santana de Parnaíba, esculpindo a escultura. Mais tarde eu faço um segundo projeto, já na escala reduzida, né? Então o primeiro tema é o Frei Agostinho de Jesus esculpindo a escultura de Nossa Senhora Aparecida. Um casal mudando para a região do Vale do Paraíba, a escultura cai no Rio Paraíba, e depois aqui pescando a imagem. E depois de ter feito em escala reduzida, eu passo para o painel de grande formato. Eu vou desenhar esse painel de grande formato, primeiro com um lápis preto, né? E com esse lápis aqui, durante a queima, vai ser queimado a 850 graus, o lápis ele vai embora. Todas as peças são numeradas atrás, e porque no momento da montagem, isso tudo tem que ser montado no chão primeiro para você não inverter e não trocar a peça de lugar, senão não dá unidade. Tá aí. Essa é a nossa brincadeira do dia a dia, é desenhar. Desenhar, projetar, pintar. E assim um pintor durante a sua vida, por vezes faz centenas de metros quadrados de pintura, sabe? Pouco a pouco, assim, você faz 10 metros quadrados ali, 15 ali e tal. Quando vai ver, você já pintou 1 quilômetro quadrado durante a sua existência, que não é pouco. Depois de tudo desenhado, eu vou pintar com os pigmentos próprios de queima de cerâmica. É assim que nasce uma obra de arte. Em instantes, no Arte na Tela. Na arte sacra a gente aprende a não ficar cultuando o ego do artista, né? O importante não é a pessoa, o nome do artista. O importante é para quem a gente trabalha. A gente está direcionando, mostrando, apontando lá para cima. Não saia daí. No Arte na Tela de hoje, estamos conhecendo o artista plástico Sérgio Prata. Acompanhamos um dia de trabalho em seu ateliê e a viagem ao mundo da arte foi fascinante.
história da humanidade começa lá atrás. O homem rupestre, o homem pré-histórico, começou a pintar nas cavernas, né? Com carvão, soprando pigmentos de terra, né? E desenhando bisões nas cavernas. Então, é uma trajetória muito longa. Começou com aglutinantes à base d'água, colas animais, né? Na Idade Média se pintava com ovo. Até hoje eu uso a gema do ovo para pintar, usando o vinagre como antisséptico. Depois tem a cola do próprio leite, que é a caseína, né? Também é uma proteína do leite com a qual você pode pintar. A cera de abelha, que é a técnica da encáustica, né? Os egípcios antigos trabalhavam com cera de abelha. O afresco, que é a minha especialidade, nada mais é do que a pintura com pigmentos em pó e água sobre uma camada de cal em fase de secagem, né? Por isso chama-se afresco, pintar a fresco. Então, o pigmento entra dentro dessa camadinha, que a gente chama de intônaco, e ele vai se incrustar. O cal é um antisséptico muito forte e essa pintura dura séculos. Basicamente, as grutas rupestres são essa mesma reação química. Então, estudar técnicas de pintura é muito interessante porque você vê a evolução das obras de arte durante o tempo. E essa fina peneira do tempo só passa o que resiste. A cerâmica entrou na carreira de Sérgio Prata no início da década de 90. Todo o conhecimento com a técnica deram suporte para criar uma infinidade de murais com temáticas e tamanhos diversificados. Então, o trabalho de pintura de cerâmica é isso. É um pigmento próprio para a cerâmica. A gente usa um apoiador de mão para não botar a mão em cima da obra, né? E daí, pouco a pouco, você vai pintando com um pincel lineador. Tem vários tipos de pincéis. Isso a gente estuda muito no vitralismo também, os tipos de pincéis, na iconografia. Porque tem pincel que só serve para fazer linha, outros que servem para você molhar bem a superfície. Existem pincéis para fazer retiradas de luzes, né? Então, estudar pintura é conhecer também as suas ferramentas, né? Os seus materiais. E só com bons pincéis você vai obter bons resultados, né? Essas peças vão ser queimadas num forno a 850 graus e, logicamente, tudo isso leva muito tempo, né? Para você queimar essas peças. São 12 peças por vez dentro do forno. Às vezes, para queimar um painel desse, você leva um mês só de queima, né? Colocando e tirando peças dentro do forno. Essa aqui é uma cerâmica queimada. Então, o pigmento já incrustou dentro da cerâmica e essa é uma cerâmica que não foi queimada ainda no forno. Então, vocês veem a diferença. O pigmento entrou totalmente na cerâmica. Aqui vocês podem passar um metal, uma chave que não sai. É uma técnica muito durável. Uma obra de arte é um testemunho de um conhecimento de uma época, né? Então, no futuro, as pessoas vão ver essa obra e vão falar assim, olha, naquela década, naquele século, tinha um artista que sabia pintar de tal maneira ou de tal outra, um escultor que fazia obras com tal material, né? Por isso é que a gente tenta passar essas obras para o futuro. Na arte sacra a gente aprende a não ficar cultuando o ego do artista, né? O importante não é a pessoa, o nome do artista. O importante é para quem a gente trabalha. A gente está direcionando, mostrando, apontando lá para cima, né? Então, na iconografia, o artista nem assina o próprio nome, né? Esse estudo de iconografia, ele ensina muito essa humildade diante de Deus, né? Então, para alguns artistas sacros não aprenderam isso, então ficam se cultuando, né? Ficam trabalhando em prol do seu próprio nome. E não é vamos dizer, não é esse o objetivo da arte sacra, né? Não é fazer um culto ao ego do artista, mas sim apontar lá para cima. Mostrar
para as pessoas como elevarem seu próprio espírito. Contemplação e oração. Em 95, quando eu lancei meu primeiro livro de técnicas de pintura, eu comecei a ter convites, né? Venha dar aula aqui em São Paulo, vem para Aracaju dar aula. E eu percebi já em 86, quando eu voltei ao Brasil, uma grande carência de conhecimentos técnicos, né? Do próprio ofício, né? Como fazer o savoir-faire, né? O know-how, que a gente diz em inglês. Eu comecei a compartilhar esses conhecimentos. E pouco a pouco eu fui construindo um ateliê que virou referência, ou seja, para cá convergem artistas do Brasil inteiro e até de fora do Brasil vêm aqui para estudar técnicas de pintura. Eu trago também professores muito bons, especialistas em outras técnicas, que vêm lecionar. Então já recebi aqui uma professora que foi prêmio de melhor pintora de vitral da França, recebi o melhor dourador e policromista da Espanha, um dos melhores da Europa. E esse pessoal vem trabalhar aqui, eu filmo, gravo e estou fazendo uma enciclopédia online de técnicas de pintura, de escultura, com os melhores mestres que a gente tem na atualidade. Isso aí é uma forma de colaborar com os outros estudantes e artistas, porque tem gente que tem muito talento e só precisa aprender como lapidar o seu diamante, né? Então já recebi aqui artistas de uma qualidade incrível, que estão fazendo obras de grande valor artístico e até valor financeiro, né? Porque são excelentes. Nós temos muitos talentos no Brasil. O que precisa é só levar cultura até eles e o know-how, né? Como fazer. Nas artes visuais, as técnicas e os materiais utilizados na criação não conceituam a obra como tradicional ou contemporânea. Exemplo disso é a técnica trifásica, criada por Sérgio Prata. Une cera de abelha com pigmentos fosforescentes. O resultado é surpreendente. A técnica trifásica foi uma técnica que eu consegui desenvolver pesquisando materiais artísticos. É o seguinte, é uma técnica bem bacana, porque você vê uma tela na luz do dia, tá lá a tela, normal. Depois você apaga a luz, pum, aparece uma tela fosforescente. E depois você acende no escuro uma luz ultravioleta, aparece a terceira tela. Por isso eu chamo de trifásica, porque tem 3 telas numa mesma. É como a realidade do mundo, das pessoas, da sociedade. Tem algo que é evidente, você vê ali tal qual, né, na luz do dia. Você apaga a luz, opa, começa a perceber algumas nuances. Depois você acende uma luz especial, opa, olha o que se revela. Quantas vezes na vida a gente não vê isso acontecer, né? As pessoas se revelando, a sociedade se revelando. Então, a trifásica foi um diferencial muito grande que faz história dentro da minha carreira e é muito importante. É o meu diferencial, vamos dizer. Pouca gente conhece, porque é uma invenção que eu tive a chance de desenvolver. Para fazer uma obra de arte, não basta ter talento, não basta ter força. É preciso também viver um grande amor. Mozart. Eu vivo com a arte, eu vivo procurando a arte. A arte é contemplação, a arte é silêncio, é escuta. E a arte é algo muito elevado. A arte não pode reduzir o ser humano a uma zona qualquer da sua existência. A arte é religar também. A arte é chamado, é uma vocação. A arte é respiração. A arte é tudo. Desculpa aí o exagero, mas para mim a arte é tudo, né? É tão importante quanto o amor, a família, a paz. Esta edição do Arte na Tela fica por aqui. Nos vemos no próximo encontro com a arte. Até lá! O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica
localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.